Bom dia. Que bom que Deus nos reúne nessa manhã, neste encontro, para exaltarmos ao nosso Deus e louvarmos o seu santo nome. Eu quero cumprimentá-los com a palavra de Apocalipse, capítulo 2, e versículo de número 10, que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Com essa palavra nós nos inspiramos e nos fortalecemos para, assim como o apóstolo Paulo dizer no final da trajetória: combati o combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E é a partir dessa perseverança, dessa obediência, deste contínua resistência à vivência da fé, nós cremos na recompensa que vem da parte de Deus, já nessa vida, claro, com todos os seus bem-fazer em nosso favor, mas sobretudo a tão aguardada recompensa de estar diante de Deus, verdadeiramente, contemplá-lo face a face, ver a face do Senhor, enxergar a Deus como Ele realmente é. E é com essa expectativa que também nós nos inspiramos para nos reunir neste domingo, para louvar o seu nome, nos fortalecermos através da sua palavra. Eu quero convidar para termos um momento de oração. E nesse momento de oração queremos apresentar também a família da senhora Lídia, que é irmã Isma, que veio a óbito no dia de ontem, que está sendo velada na Capela São Cristóvão, ao lado do cemitério Santo Antônio, com sepultamento marcado para as 15 do cemitério Chácara Barreto. Convido a termos um momento de oração. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pelo teu imenso favor em nosso viver, em nosso meio. Agradecemos pela dádiva que é poder te servir e te adorar e louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Louvamos porque tu nos dá a graça e a oportunidade de trilharmos o caminho da existência ao teu lado e também de concluirmos a nossa existência nesse mundo sabendo que a tua promessa de ressurreição, de restauração, permanece firme sobre as nossas vidas. Por isso nós também apresentamos essa família e comunidade montada com a perda de uma pessoa, mas rogamos, Senhor, para que a esperança na ressurreição seja o forte, seja a base, a rocha, para enfrentar todos esses momentos difíceis, entendendo que apesar da finitude da nossa vida aqui,
a infinitude da tua própria existência nos garante e nos dá a certeza, a convicção de que a morte será derrotada no final de todas as coisas. Oramos, Senhor, por cada um de nós que aparecemos e nos apresentamos diante de Ti, porque por causa do pecado, por causa da maldade, também chegamos cheios de fragilidades, vulneráveis, com uma consciência que, se de fato trouxéssemos diante de nós a todo momento o quão imperfeito nós somos, nos envergonharíamos de chegar diante de Ti. Mas por causa da obra do Teu Filho Jesus Cristo, nós temos a ousadia e a alegria de, apesar de todas as nossas imperfeições, sabemos que o Teu amor permanece firme sobre as nossas vidas, que o Teu favor e a Tua boa vontade já está manifestada em nós, na pessoa do nosso Jesus Cristo. Por isso, humildemente, rogamos pela Tua graça e pelo Teu perdão, pedindo que Tu cubras, Senhor, os nossos pecados, os conscientes, os inconscientes, os em gestos, em palavras ou em pensamentos, ou mesmo na nossa omissão, Senhor, diante do fazer o bem àqueles a quem o Senhor nos dá a oportunidade. Que o Teu Espírito Santo mantenha o nosso coração sempre convicto, sempre sensível ao Teu chamado e à Tua exortação, para que o nosso caminho, a nossa jornada seja uma jornada de constante conversão para o Teu reino e para a Tua palavra. Não permita que o nosso coração se endureça por nenhuma coisa, por nenhuma causa, mas que sejamos sempre sensíveis, Senhor, ao Teu falar, e que estejamos sempre dispostos a nos colocar diante de Ti, para sermos transformados, restaurados, e a cada dia sermos transformados, para sermos mais e mais semelhantes a Cristo, e possamos anunciar e ser testemunhos da Tua graça aqui no mundo. Ó Deus, com convicção e com graça, a partir do nome de Jesus, é que nós fazemos essa oração e agradecemos. Amém. A palavra de Deus diz no Salmo 31, 16, e faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, ó Deus, e salva-me por Tua misericórdia. É com confiança nessa misericórdia de Deus que a gente pode receber hoje com convicção o perdão dos nossos pecados por Cristo Jesus, nosso Senhor. A pode se assentar, nós queremos continuar nesse espírito de convicção, cantando o perdão e graça. Primeira leitura do nosso curso está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 ao 10.
Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram mortos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ainda cantamos mais um louvor, enquanto nos preparamos para a pregação da palavra. Capítulo 14 e os versículos de 1 a 14. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 14. Aqueles que puderem, se colocam de pé para Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas coisas. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade pode se assentar. Uma coisa que às vezes dificulta algumas pessoas que não tiveram necessariamente um encontro mais aproximado ou mais místico ou algo do tipo em relação a conseguir depositar a fé em Deus, é justamente esse paradoxo de que Deus é invisível e inacessível, por assim dizer. Um Deus invisível, um Deus que não se manifesta na visibilidade, no toque, no contato, mas que está tão absoluto, acima de tudo e de todos. E parece que exigir fé em um Deus assim é um tanto quanto ingênuo, porque como crer naquilo que não vemos, como depositar confiança naquilo que está tão longe, de um jeito tão abstrato, tão conceitual, que não há nenhuma possibilidade de uma prova, uma evidência física da sua existência, a não ser que a gente consiga fazer relações dessa manifestação de Deus de um jeito mais natural, pela beleza da natureza, pela beleza da criação, das interações humanas ou por quaisquer outras vias. Mas Deus, de fato, a figura divina de fato, não se manifesta, não se revela dessa forma. São sempre sinais, são sempre movimentos epifânicos, ou seja, de uma manifestação daquilo que Deus quer revelar acerca de si mesmo, mas a partir de uma outra coisa, a partir de algo que está no tangível, que está no visível, que está na manifestação da visibilidade. E isso leva algumas pessoas a crerem e a enxergarem algo de divino nisso, mas leva outras pessoas a não crerem, justamente por não terem a capacidade de enxergar e de ver a Deus. E por a gente não ter a capacidade de enxergar e de ver a Deus, parece que a face de Deus, o rosto de Deus, é um rosto que permanece oculto para nós. E no estar oculto desse rosto, parece que em certos momentos, em certas situações, sobretudo quando estamos vulneráveis, essa face oculta de Deus, que não se abre para nós como um rosto amigável e amoroso, e justamente por isso, às vezes parece que essa característica da revelação de Deus amoroso não é de fato tangível, porque ele permanece escondido, permanece longe da contemplação. E dentro dessa realidade, dentro dessa vivência, fica difícil para nós expressarmos mentalmente ou sentimentalmente qual seja de fato o rosto de Deus, ou o humor de Deus em relação às nossas vidas, ou a expressão facial de Deus quando olha para cada um de nós. E é nessa dificuldade de percepção do sagrado, do divino, de contemplação do invisível, que aparece Jesus Cristo nas Escrituras como aquele a quem Deus, ou melhor, como uma forma a qual Deus escolhe para manifestar
o invisível no visível. Cristo é a forma de Deus. Cristo assume, numa forma humana, a forma de manifestação do próprio Deus, causando, claro, esse paradoxo do invisível se tornando visível. É claro que Jesus não manifesta toda a glória, toda a divindade de Deus, por isso que o apóstolo Paulo em Filipenses diz, não, primeiro ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma humana. Portanto, Deus não se revela em Jesus Cristo de modo pleno, de modo completo, porque se assim fosse, nós não conseguiríamos ver. É impossível ver a Deus. Essa foi a exortação que o próprio Deus deu a Moisés, quando ele deseja ver a Deus, deseja ver a face de Deus, e o Senhor o alerta, olha, quem ver minha face morrerá. Existe algo de absoluto, de estrondoso, de grandioso na forma real de Deus, que a finitude humana não consegue comportar, não consegue lidar, não consegue estar diante dele, contemplar com os olhos. Ver a face de Deus é uma sentença de morte, e é por isso que Deus não se manifesta a Moisés. Mas Deus deseja estar em interação com o ser humano. E como está em interação com o ser humano que é incapaz de chegar diante dele e ver a sua face? É justamente reduzindo-se, apequenando-se, deixando a totalidade do seu ser e assumindo a forma de um fragmento, que é a especificidade de uma figura, de uma pessoa humana. E nessa figura, nessa pessoa, Deus revela a profundidade de tudo que Ele é. Por isso que Jesus é verdadeiro Deus. Não é uma manifestação parcial de Deus em Jesus. A revelação de Deus em Jesus é integral e completa dentro das especificidades da capacidade humana de conseguir enxergar Deus. É um Deus que não se retrai na escondidade do seu ser, apesar de permanecer abscondido, de permanecer oculto, mas se revela graciosamente, manifestadamente, na figura e na pessoa de Jesus Cristo. Isso significa que existe uma forma, um jeito de ver Deus, de enxergar Deus. E esse jeito e essa forma é olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Na face de Jesus Cristo está a face de Deus. No rosto de Jesus Cristo está o rosto de Deus. Portanto, é possível dizer que o rosto de Deus em Jesus Cristo é um rosto humano. E esse paradigma, esse evento de Deus em Cristo traz impacto enorme para a nossa percepção de quem Deus é. E a fé cristã, como um todo, rejeita e deve rejeitar uma noção de Deus que é meramente conceitual, metafísica, filosófica, abstrata. Nós não falamos de Deus a partir de conceitos, apesar de utilizarmos os conceitos para tentar minimamente conceber o inconcebível. Mas não falamos de Deus a partir de conceitos. Falamos de Deus a partir de Jesus Cristo, da figura humana, divina de Jesus Cristo. E se falar de Deus e da figura de Deus está atrelada à figura humana de Jesus, experimentar Deus também não está atrelado a um mero misticismo, apesar de que, claro, o místico está inerente à experiência de Deus. Mas não é uma experiência totalmente espiritual, no sentido mais simplório da palavra, ou seja, que separa o físico do espiritual. É espiritual no sentido de que é integral, mas não no sentido de que é separado. A experiência de Deus não é uma experiência que acontece fora da corporalidade do ser humano, fora dos sentidos que nós temos, fora dessa capacidade de ver, de ouvir, de sentir, de tocar.
E essa é a experiência que só a partir da encarnação de Jesus Cristo nós temos a oportunidade. Portanto, experimentar Deus nesse sentido concreto da relação é se relacionar com outro ser humano. E é por isso que os discípulos que se aproximam de Jesus desejam viver sempre numa experiência de toque com Jesus. É por isso que o apóstolo João disse, olha, ele não se contentava em ficar apenas ao lado de Jesus, mas queria reclinar sua cabeça no peito de Jesus, porque de fato, tocar o Mestre, sentir o Mestre, é a experiência mais concreta que nós podemos ter de uma experiência espiritual de Deus, do que é sentir Deus. Portanto, a experiência de Deus não é mero sentimento, não é meramente tranquilidade, paz no coração, paz no espírito, apesar de que tudo isso está dentro dessa relação, como consequência da experiência. Mas a experiência de Deus não se reduz ao sentimentalismo, ao aflorar das emoções, ao aflorar de todo sentimento. A experiência de Deus tem um paradigma de concretude, de densidade, de conseguir tocar de fato com os sentidos a partir da pessoa humana de Jesus Cristo. Mas aí a gente pode pensar, bom, mas que bom para os discípulos que puderam ter essa experiência e tocaram a Jesus Cristo de verdade, mas Jesus Cristo não está mais entre nós fisicamente. Nós temos o seu Espírito nos guiando, nos conduzindo, nos trazendo todos esses sentimentos da experiência de Deus, mas nós não temos a presença de Jesus Cristo em nós. Ocorre que, como o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Cristo é a imagem do Deus invisível. E, na verdade, o texto em grego, ele diz que Cristo é eikon, de onde vem a palavra ícone, por isso ícone é a melhor tradução do que imagem. Cristo é eikon do Theou arautós, ou seja, ele é ícone do Deus invisível. E na tradição cristã, principalmente na tradição ortodoxa, se criou a tradição do ícone, de uma teologia do ícone, justamente como uma possibilidade de ter um conceito muito diferente do que significa ver Deus. Porque uma imagem, nós olhamos para ela, a enxergamos e damos um significado para ela. Por isso, numa relação com uma obra de arte, nós temos uma relação de sujeito diante daquele objeto. Nós enxergamos, atribuímos valor, atribuímos significado. Nós somos os agentes da relação diante de uma imagem. Mas o ícone, dentro da tradição da iconografia, de escrever os ícones da tradição dos padres ortodoxos, ele não é uma imagem em si. E isso é muito curioso, porque para ser um ícone, dentro da tradição de ícones mesmo, pode-se desenhar apenas um rosto, que no caso é o rosto de Cristo, sem fundo, sem paisagem atrás, sem nenhuma paisagem, com os olhos bem centrados, deixando os olhos bem retos. Isso faz com que, quando uma pessoa chega diante de um ícone, ele não veja uma paisagem, ele vê apenas um rosto. E se ele se mover para a esquerda ou para a direita, a impressão que ele tem, do seu ponto de vista, é de que o olhar o está acompanhando. E a intenção dessa perspectiva invertida da tradição do ícone é dizer o seguinte, que diante de um ícone você não o enxerga, você não o vê, é ele quem te vê. Quando você se apresenta diante de um ícone, você tem a experiência manifestada de ser visualizado, de ser contemplado. Por isso que não tem paisagem atrás dele, porque a paisagem está do lado de cá, a perspectiva está do lado de cá. E é aquele que chega diante do ícone que é visto, observado, que é então impelido à contrição, à reverência, à contemplação. Porque ele não é o sujeito dando significado ao objeto, ele é justamente um agente passivo nessa relação. E eu gosto muito dessa tradição porque ela ajuda a entender esse dado de como ver Deus, de como Deus se manifesta de fato na concretude. Porque isso aparece, por exemplo, na experiência de Agar, lá no deserto. Vocês devem lembrar da história de Agar, que era serva de Sara,
e que Sara usou Agar para dar um filho a Abraão, já que Sara é estéril. E quando Agar tem esse filho, causa ciúmes e contendas, e até o momento que Agar é expulsa com seu filho e anda pelo deserto sem perspectiva, sem esperança. Mas ela é interpelada por Deus no deserto. E quando ela é interpelada por Deus no deserto, e tem uma experiência de Deus, que é o que nós estamos falando, ela nomeia a Deus. E é a primeira vez que Deus é nomeado na Escritura. É nomeado por uma escrava que está fugindo, porque foi expulsa do seu lar. E ela nomeia a Deus como Elohim, que significa o Deus que me vê. Portanto, nessa experiência de visão que Agar tem, a reflexão ou a conclusão que ela chega não é de alguém que viu a Deus, mas é de alguém que se percebeu sendo vista por Deus. Tu és o Deus que me vê. E esse é o paradigma da relação, da revelação de Deus, da manifestação de Deus. É que nós nunca vemos a Deus, mas a revelação de Deus é a manifestação de um Deus que nos olha, nos vê e nos enxerga. E na pessoa de Jesus Cristo, isso se manifesta de forma concreta e plena da manifestação desse olhar de Deus. Tu és o Deus que me vê, o Deus que nos olha, o Deus que nos enxerga. E aí vem a declaração de Jesus, então, para Filipe: quem vê a mim, vê-o, porque Cristo é ícone de Deus, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, versículo 15 de Colossenses. E se Cristo é ícone de Deus, ele se manifesta para nós não como um agente passivo da nossa relação, que nós atribuímos significado a quem ele é, que nós entendemos o seu propósito, a sua missão, que nós atribuímos valor à sua obra. Não. Se ele é ícone, a perspectiva da visão está do lado de Jesus Cristo. E nós contemplamos meramente a sua face, o seu olhar. Somos alcançados por esse olhar que nos olha e nos contempla e nos observa. E no encontro desse olhar, nós assumimos uma verdadeira relação. Por quê? Porque em Cristo há a verdadeira imagem de Deus. E em Cristo também há a verdadeira imagem do ser humano. Quem é, pois, o ser humano? Não existe outro lugar para encontrar o que é o ser humano senão na imagem de Jesus Cristo. Quem é Deus? Quem é o verdadeiro Deus? Não existe outro lugar para encontrar a figura exata e verdadeira de quem é Deus senão na figura de Jesus Cristo. E essa é a concretude da revelação que permanece paradoxal, com certeza, mas que se manifesta de modo concreto. Por isso nós não somos chamados a crer num Deus que está lá, longe, oculto, escondido, mas num Deus que se revela numa face. E aí isso tem outra consequência também. E a consequência é que se o rosto humano de Jesus Cristo é a revelação do rosto de Deus, não existe outro lugar. E aí eu respondo aquela pergunta: mas e agora, se a gente não tem Jesus Cristo para enxergar face a face? Mas o rosto humano de Jesus Cristo torna-se o paradigma do encontro e da relação com Deus. Isso faz com que todo rosto humano esteja santificado na sua forma de revelação e de manifestação de uma graça e de um favor de Deus. É por isso que diante de todo o rosto e toda a face humana, nenhum servo de Jesus Cristo consegue ser impelido a detratá-la, a rejeitá-la, porque entende que esta é a forma que o próprio Deus se revelou. Se eu olho para Jesus, o rosto que eu vejo é um rosto parecido com o meu, é um rosto parecido com o seu. Por isso é no rosto humano, na face humana, que nós encontramos um sinal mais evidente possível da manifestação de Deus. Ele é a forma que dá forma a todas as outras formas. Ele é a figura por excelência. E aí, claro, quem vê a mim vê o Pai,
é uma expressão que só Jesus pode dizer. Mas quem vê a um outro ser humano, de alguma forma vê a Jesus Cristo, porque nele, é nessa forma que Deus se manifestou, que Deus se colocou presente. E aí a gente começa a entender como é literal a Escritura. Quando Jesus diz, olha, se vocês acham que me servem, vocês me servem quando vocês servem a entes meus pequeninos. E isso não é abstrato nem metafórico, isso é literal na boca de Jesus, em Mateus capítulo 25. Quando você visita o preso, quando você acolhe o estrangeiro, quando você visita o doente, visita o que está em prisão, quando você serve a qualquer um desses meus pequeninos, você está servindo a mim, disse Jesus. Porque de fato, todo ser humano é colocado numa posição de dignidade absoluta a partir da figura de Jesus Cristo. Por isso é inadmissível para a fé cristã qualquer ser humano que não desfrute de dignidade, de vida digna, de vida abundante, porque ele é uma forma que revela a própria forma com que Deus se revelou. Por isso que amar o próximo não é abstrato, a gente ama o próximo, entendendo que amar o próximo é a consequência imediata de reconhecer no próximo a manifestação da graça e do favor de Deus em Jesus Cristo. Por isso, desprezo, ódio, rancor não condiz com essa revelação, com essa manifestação, mas dignidade, valor, essa dádiva que é colocada sobre cada rosto humano. E mais do que isso, ao receber um olhar de outro ser humano, nós temos a certeza de que esse olhar, de alguma forma, também é um olhar de reconhecimento de quem nós somos e também é equivalente a esse próprio movimento que Deus faz na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, perguntar-se para em que lugar eu vou ter uma experiência de Deus, em que lugar eu posso ter uma experiência tão radical da experiência de Deus. Olha, é no encontro com o seu próximo, com a sua próxima. É nas relações e na convivência humana, é no serviço. E eu até ouço dizer e usar essa palavra, é na devoção que nós prestamos a cada pessoa que está ao nosso lado, a cada um dos pequeninos, a cada um daqueles que estão à nossa volta. É nessa relação que a experiência de Deus se faz completa. Não é na abstração, não é no mero sentimentalismo, é no serviço, é no cuidado, é na vivência. E aí faz sentido também o que Jesus diz sobre os seus discípulos: olha, vocês poderão fazer obras maiores do que eu fiz. E quais foram as obras de Cristo, senão o serviço àqueles que mais precisavam? E vocês farão obras maiores do que essa. E esse é o desejo de Jesus Cristo, de que as nossas obras também sejam obras de libertação, de restauração, de cura, de cuidado, de amor, de devoção, de misericórdia. Fazendo isso, sabendo que estamos fazendo ao próprio Deus, de que estamos servindo ao próprio Deus. E que na construção desse amor comunitário e vivencial, nós estamos experimentando o próprio amor de Deus. Não há lugar melhor para enxergar a face de Deus do que na face do seu irmão, do que na face da sua irmã. Não há lugar melhor para sentir o abraço de Deus do que no abraço do seu irmão, do seu irmão. Não há lugar melhor para demonstrar o seu amor a Deus do que demonstrá-lo ao seu próximo e ao seu próximo. É aqui que está a concretude da manifestação de Deus. E é essa graça que nos alcança e nos coloca nessa posição de nós também sermos os agentes manifestadores da graça de Deus no nosso cuidado e no nosso sentido. Por isso, de modo resumido, de fato a gente não vai conseguir ver a Deus desse jeito absoluto de enxergar o invisível. Nós não enxergamos o invisível, mas na pessoa de Jesus Cristo nós sabemos que ver a Deus nada mais é do que ser visto por Ele, ser observado por Ele, ser encontrado pelo seu olhar, ser encontrado pelos seus olhos.
ser observado por Ele. E é esse nós dedicarmos tempo a nos maravilharmos com o olhar de Deus sobre as nossas vidas, com esse rosto que se coloca diante de nós e nos observa, como o ícone, que está centralizado e que não importa se você vai para a direita ou vai para a esquerda, aquele olhar vai te acompanhar e vai te colocar sempre numa posição de que você é enxergado, contemplado, observado. E falando nesse olhar, nessa face, ela é o paradigma de todas as outras faces, da nossa face, do nosso rosto, e na certeza de que nós não encontraremos outro lugar para ter uma experiência de Deus, senão nesse olhar, nesse encontro, nessa relação. O teólogo da igreja antiga, Nicolau de Cusa, ele escreveu todo um tratado sobre a visão de Deus, e ele chega então a essa conclusão, que ver a Deus nada mais é do que ser visto por Ele, que nós nos encontramos diante de Deus, diante da sua face, através desse olhar. E eu quero terminar com um dos textos que ele conclui a sua revelação, em que ele diz: por isso, quando considero como tal face é a verdade e a medida supremamente adequada de todas as faces, sinto-me conduzido a uma profunda admiração. Assim, essa face, que é a face de todas as faces, não é do domínio da quantidade, e por isso não há maior nem mais pequena, e todavia não é igual a qualquer uma, porque não é do domínio da quantidade, mas absoluta e sumamente exaltada. Assim compreendo que o teu rosto, Senhor, é anterior a todas as faces formáveis, é o modelo e a verdade de todas as faces, e todas as faces são imagens da tua face, insuscetível de contradição ou participação. Daí que toda face que pode olhar para a tua face, nada veja que seja diferente ou diverso de si própria, porque vê a sua verdade. O teu olhar, Senhor, é a tua face. Por isso, quem te olha com face amorosa, não encontrará senão a tua face a olhar amorosamente. E com quanto mais amor se esforçar por te olhar, tanto mais amor descobrirá na tua face. E esse é o segredo da manifestação desse amor, e de que quanto mais nós nos esforçamos para olhar amorosamente para todas as faces, mais nós encontraremos o amor de Deus nos olhando de volta. Quanto mais nós nos colocarmos nessa disposição de amar incondicionalmente a todo o rosto que se coloca diante de nós, mais nós iremos presenciar, experimentar esse olhar de volta de Deus, nos amando, nos impulsionando, nos inspirando, e fazendo com que a gente não faça mais a pergunta ingênua de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós não precisamos ver o Pai, porque nós vemos a Jesus Cristo em cada irmão e irmã que está ao nosso lado, e a partir dessa relação nós comungamos de todo o amor, de toda a graça, de toda a concretude da experiência de Deus. Que essa fé nos fortaleça, nos ajude, e que nos faça também compreender que a vivência da fé, ela é tão prática a si mesma, ela é tão concreta a si mesma, e é nisso que reside a sua espiritualidade, ou a sua densidade espiritual. O espiritual não é o que está fora da matéria, mas é a densidade do Espírito de Deus na própria matéria, porque ao irromper no infinito, como Deus fez em Jesus Cristo, Deus coloca toda a relação nossa com Ele também a partir dessas outras interações. E Cristo, como único mediador da nossa relação com Deus, se manifesta na concretude também do nosso encontro com nossos irmãos, nossas irmãs e com aqueles que se colocam diante de nós. Que essa palavra encontre guarida em nosso coração e gere frutos no nosso dia a dia, para que o nosso olhar
se revele mais e mais amorosamente para aqueles que estão ao nosso lado. E que ao fazer isso nós reconheçamos e encontramos o olhar de Deus nos olhando de volta com tanto amor, com tanta graça, com tanto favor, de modo que a gente não tenha mais a dúvida de que não consegue enxergar e ver a Deus, mas consiga perceber o quão perto de nós Deus está e se coloca ao nosso lado amorosamente. Amém. Convido a ficarmos de fé e confessarmos a nossa fé com as palavras do apóstolo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Os avisos para o dia de hoje. Todas as terças e quartas-feiras temos grupos de célula. Quem ainda não participa, gostaria de participar, pode falar comigo, com a Adriana, com o Negrune, com a Jaque. E todas as quartas-feiras a gente tem a reunião da OASE às 14h30. Todas as senhoras são convidadas a participar. No próximo culto, dia 14, será celebrado o Dia das Mães. Então, teremos um café aqui. Então, todos são convidados a trazer a sua família e trazer aqui. Queria comer em casa, traz aqui e compartilha com a gente. Vai ser às 8 horas. Às 8 horas, né? A comunidade vai fornecer o café e um chá. E os comes, cada um traz. No próximo dia 12,
às 19h30, tem reunião do presbitério, todos são convidados a participar. Hoje, no final do culto, tem um chazinho ali, sintam-se à vontade para tomar. E também a gente tem quitutes lá no salão, para quem quiser ajudar. Todo esse empenho nosso, eles são todos voltados para a campanha do telhado, assim como o envelope vermelho. Só para não ter sábado que vem, vai ter? Sábado que vem temos tudo? Está na minha agenda. Próximo sábado temos tudo. Eu quero dar uma palavrinha assim. Então tá. Você tem de novo ali? Que eu tenho? Então tá. Tem a oferta. Tem a oferta. A oferta deste domingo é para a Casa de Passagem de São Lucas, né? E a oferta do último culto foi no valor de R$ 147,00 com 26 presentes. Aí tem os aniversariantes. Aniversariantes, dessa semana tivemos o Marcos Aquino, dia 1º, o Auri, Morcha. os alemães aí que se entendam, dia 1º, e a Carla Meia, dia 3/5. Né? A gente deixa um parabéns para eles e bênçãos renovadas, né, para cada um deles. Um deles de hoje, né? Bom, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem. Né? Eu diria que, escutando a palavra que o Jorge trouxe, eu diria assim, ontem se cumpriu essa palavra. Né? Nós tivemos ontem aqui um passadia com a Carolina Guerra, onde nós tivemos um banquete físico. Café muito bom, né? Que dava, pode determinar isso, mas também um banquete de palavra, digamos assim, banhada nessa perspectiva de Deus na nossa vida, né? O olhar de Deus na nossa vida e o olhar transformador que Ele nos dá. Né? Então, eu digo assim, casais, não percam essas oportunidades nas próximas vezes. Isso vai ter, né? Esperamos que isso se renove, porque foi muito bom. Né? E nós ouvimos muito de quem veio, porque não foi da nossa comunidade, foi de algumas comunidades que pertencem ao nosso símbolo. Né? E todos saíram muito agradecidos por isso. Né? E eu também queria agradecer porque teve gente que trabalhou, e eu confesso, gente, que eu estava trabalhando nisso, também ajudando nessa organização desse evento que foi aqui na nossa comunidade, né? E claro que a gente tem receios, né? Que é uma coisa não funciona, mas Deus é muito bom. Apesar de nós, Deus fez algo muito grandioso, né? E nós podemos conhecer outras pessoas de outras comunidades e ver a face de Cristo em outras pessoas que nunca tinha visto. Né? Eu já tivemos contato com pessoas que a gente nunca viu. Isso é um irmão nosso. E parecia que a gente se conhecia. Assim. Isso é uma conversa e daqui a pouco, assim, isso é Deus. É Deus agindo em nossas vidas. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos aqueles aqui da nossa comunidade que participaram em todos os momentos. Né? Tivemos pessoas aqui da nossa comunidade que tiveram em cada momento, teve café, teve louvor. Teve até a estrutura, né? Parece também muito ruim também. O pastor lá do Maquiavel esteve aqui conosco, nos ajudou também na cozinha. Nos socorreu, é verdade. O anjo enviado por Deus. E foi tão lindo. Só gostaria de deixar esse agradecimento aqui, né? Porque foi um empenho da nossa liderança aqui, que propiciaram esse evento e foi muito, muito abençoado. Okay?
nós te louvamos e agradecemos pelo teu serviço praticado a nós nessa manhã, por meio da tua palavra, da tua graça, que nos alcança em comunidade nessa celebração de amor, de graça, de exortação, em que o Senhor nos convida e nos chama a vivenciarmos mais e mais completamente da tua presença nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos cada interação em relação nossa como uma oportunidade de te servir, de te amar, de prestar a ti reverência. Ajuda-nos a te enxergar no nosso irmão que está ao nosso lado, mas ajuda-nos a enxergar a ti também, aqueles que mais rejeitamos, ou que mais desprezamos, ou que mais rechaçamos, possamos perceber, ó Deus, que cada face do rosto humano revela a face de Cristo, e a face de Cristo revela a face de Deus. Nos impulsiona nesse serviço e nessa obra, que a tua missão nos convida, nos chama, nos designa como mensageiros do teu reino, como essa nação escolhida, eleita, santificada, para fazer as tuas obras nesse mundo, maiores até a que o próprio Jesus Cristo realizou. A Deus, nós oramos e intercedemos por todas as pessoas, passando pelas mais diversas dificuldades. Nós representamos, Senhor, a família da senhora Miriam e todos aqueles que estão enlutados por toda essa situação. Nós colocamos todos eles em tua mão e rogamos e pedimos pelo teu conforto, pela tua consolação, que a esperança, a ressurreição seja fortalecida nesse momento também de dor e de tristeza. Que o Senhor alcance aos enfermos, alcance aos que passam dificuldades financeiras, alcance, Senhor, aqueles que passam por dificuldades também no campo emocional e sentimental. Ó Deus, como comunidade, nós rogamos, Senhor, para que todas as pessoas à nossa volta estejam saudáveis, estejam plenas, podendo te servir da melhor maneira possível, com todas as suas funções e capacidades. Mas colocamos também, Senhor, sabendo das fragilidades e vulnerabilidades da nossa existência, a todas as pessoas, ó Deus, impedidas de todas as formas de conseguir dar o seu melhor e fazer o seu melhor, para que a tua mão protetora alcance, proteja, para que o amor e o consolo do Senhor alcance todas as vidas. Ó Deus, nós rogamos, ó Deus, por aqueles que não conseguem perceber esse teu olhar amoroso depositado sobre a vida deles. Nós rogamos, Senhor, por aqueles que têm dúvidas acerca do que tu realmente deseja, do teu favor sobre o seu viver, sobre o seu existir. Nós pedimos, ó Deus, para que nós possamos ser esses teus agentes transformadores que conseguem, ó Deus, manifestar de modo prático e objetivo na vida das pessoas esse teu olhar amoroso e gracioso e a certeza de que a tua vontade para as nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, tanta coisa que nós temos a dizer e a pedir, mas nos faltam palavras, nos falta uma capacidade até de perceber o que de fato está no interior do nosso coração. Mas como servos de Deus, entendendo que o propósito da nossa existência é estar em comunidade, é viver as relações comunitárias, nós queremos chegar diante de Ti com uma só voz, colocando nessa só voz todas as dores e dificuldades do mundo e toda a nossa confiança e certeza em Ti. Por isso nós oramos juntos com as palavras que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos dívidas. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode se assentar, nós ainda cantamos o hino de bênção antes da bênção final. Sobre ti levante o seu rosto em ti.
Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre